Olá, pessoal! Meu nome é Isabela. Durante os 10 primeiros anos da minha vida, uma enfermaria de hospital foi a minha casa. Você deve estar pensando que eu tenho algum tipo de doença, mas isso não é completamente verdade. Ou melhor, não é verdade mesmo. E eu vou te contar minha história. Eu nasci em uma família rica. Quando a minha mãe estava na universidade, ela ganhou uma grande quantia na loteria. E meu pai é dono de uma rede de restaurantes que opera em todo o país. Então ele faz viagens de negócios com bastante frequência. Minha mãe diz que quando era uma aluna pobre, ela tinha muito cuidado com o namoro com o meu pai, porque ela queria encontrar um parceiro de vida que correspondesse ao seu status social. Mas depois de ganhar na loteria, ela parecia ter ganhado asas e percebeu que meu pai e ela eram a combinação perfeita. Eu nasci prematura e meu pai não pôde estar presente no dia do parto. Quando fui levada para minha mãe pela primeira vez, ela imediatamente começou a falar com os médicos sobre a minha tosse, dificuldades respiratórias, palpitações cardíacas e inatividade. Os médicos tentaram explicar para minha mãe que tudo mencionado por ela era normal para um recém-nascido, mas ela se manteve firme em sua opinião. Por isso, os funcionários do hospital fizeram exames adicionais e garantiram que tudo estava em ordem. Mais tarde, minha mãe ligou para o meu pai e contou sobre isso. Ele chegou de viagem e providenciou imediatamente a transferência para outro hospital. Testes e exames foram realizados mais uma vez, mostrando que eu estava completamente saudável. O papai ficou ao lado da minha mãe esse tempo todo e também não percebeu os sintomas de nenhuma doença. Minha mãe o acusou de estar conspirando com o hospital e exigiu que nos deixássemos sob supervisão médica durante algum tempo para que ela ficasse em paz. Quando meu pai saiu de viagem novamente, minha mãe ligou para ele imediatamente e disse que eu estava com problemas de saúde. A paciência do meu pai acabou e ele decidiu falar pessoalmente com o médico-chefe. Ele disse que talvez fosse uma doença desconhecida e concordou em continuar me supervisionando, mas minha mãe foi autorizada a ir para casa para se recuperar do estresse. Durante a semana de supervisão, os médicos não notaram nenhum sintoma que minha mãe se queixou e a convidaram para verificar pessoalmente a minha condição. Ela fez um escândalo e começou a ameaçar os médicos, dizendo que se não começassem a trabalhar, ela iria no Ministério da Saúde e eles teriam grandes problemas. O médico-chefe fez um gesto impotente e disse que se recebessem dinheiro, continuariam a supervisão. Embora fosse caro, minha família podia pagar e meus pais concordaram com isso. Minha mãe passava muito tempo comigo e continuava convencendo a todos que eu tinha algum tipo de doença. O papai também nos visitava com bastante frequência, mas não via nada do que minha mãe falava. Ela dizia que isso era por causa dos procedimentos preventivos que eram realizados com frequência porque ela pedia. O tempo passou e nada mudou. Minha mãe não ouvia ninguém e eu estava começando a crescer no hospital. Minha mãe contratou uma babá, a senhora Teresa, que me ensinou a andar e a conversar. Ela se tornou a primeira pessoa a confirmar as palavras da minha mãe sobre a minha doença. Aparentemente, ela foi muito bem paga. Fiquei mais velha e fui transferida para outro departamento do hospital. Aprendi a ler e escrever, mas minhas únicas amigas eram minha mãe, a senhora Teresa e as enfermeiras. O papai nos visitava, dava presentes e saía. Mal conversávamos com ele. Uma vez, a caminho da enfermaria, eu vi um garoto da minha idade. Foi a primeira vez que vi um colega com meus próprios olhos. Eu imediatamente quis falar com ele. Mas a senhora Teresa disse que eu não deveria fazer isso porque eu estava muito fraca. Mas logo eu a convenci a nos apresentar. O nome dele era Nick e ele estava se recuperando de uma cirurgia na coluna. Ele falou sobre muitas coisas que eu nunca tinha visto e sobre os seus amigos com quem brincava na caixa de areia. Eu o ouvi com bastante interesse e realmente quis sair dali, então decidi perguntar à minha mãe sobre esse assunto. Quando ela chegou, eu imediatamente falei sobre o meu desejo. Ela me ouviu e disse que eu não tinha nada o que fazer lá fora e que ela me traria um pouco de areia. Era algo novo e incomum e eu realmente gostei de brincar com a areia. Mas o Nick falava muito sobre os seus amigos e eu ainda não tinha nenhum amigo.
Então eu comentei sobre isso com a minha mãe. No começo ela disse para eu tirar essa bobagem da cabeça, mas logo ela teve pena de mim e prometeu que eu teria amigos em breve. Algum tempo depois, meninos de outros departamentos do hospital vieram brincar comigo. Como Nick, eles também falavam muito sobre o mundo exterior e depois desapareciam rapidamente. Eu não tinha tempo de me acostumar com eles. Eu podia ouvir tudo o que falavam, mas eu não tinha permissão para sair do hospital. Quando perguntei à minha mãe por que as outras crianças estavam saindo do hospital, mas eu não podia, ela me abraçou e disse que sentia muito e que era por causa do meu karma. Perguntei o que significava isso e ela disse que já estava na hora de eu começar a estudar as matérias da escola. Os professores começaram a me visitar e comecei a ler livros e aprender ainda mais sobre o mundo ao meu redor. A liberdade começou a me atrair mais ainda e eu decidi conversar com a minha mãe de novo. Desta vez, ela me disse que a minha saúde estava em grande perigo e só graças a procedimentos e à supervisão médica eu me sentia bem. Mas assim que eu saísse do hospital, eu me sentiria muito mal, ficaria doente e os médicos não seriam mais capazes de me ajudar. Era por isso que, para manter minha saúde, eu deveria ficar no hospital por mais tempo ainda. Mais tarde, minha mãe me disse que foi a uma cartomante, que lhe disse que em breve teria um grande lucro, mas que no futuro teria que lidar com uma doença grave de um filho seu. Minha mãe não queria acreditar nela, mas então ela ganhou o prêmio da loteria e percebeu que as previsões da cartomante eram verdadeiras. Naquele momento, ela estava com mais medo do fato de sua filha ficar doente e ter que sofrer. Enquanto isso, o meu irmão George nasceu e meus pais começaram a me visitar com menos frequência. Eles tinham medo de apresentá-lo a mim, mas me mostravam suas fotos. Fiquei tão chateada que eles me consideravam um tipo de leproso e eu nem conseguia conhecer o meu irmão. Então eu disse aos meus pais que eu não queria mais vê-los. Não era mais interessante para mim conhecer as crianças do hospital que desapareceriam em alguns dias de qualquer maneira, mas comecei a seguir alguns blogueiros na internet. Sim, eles não me conheciam, mas eu os conhecia e era muito interessante para mim segui-los. No meu aniversário de 10 anos, meu pai chamou meu blogueiro favorito para me visitar e foi incrível. Eu pensava que meus pais não se importavam mais comigo, mas de alguma forma descobriram do que eu gostava, o que significava que eu ainda era importante para eles. E então decidi agradecê-los pessoalmente. Convidei eles para irem ao hospital e comecei a me desculpar por ter sido rude antes. Eu disse que eu estava errada, mas não conseguia entender por que eu era a vítima do karma da minha mãe. Meu pai ficou perplexo. Ele exigiu uma explicação sobre o que era essa história de karma, porque ele não sabia nada sobre isso. A minha mãe ficou perdida. Ela só olhou para mim e depois para o meu pai, com medo nos olhos. E no fim, eu decidi contar tudo. Então o papai ficou furioso e começou a gritar com a mamãe, perguntando por que ela não tinha falado nada para ele. E então ele disse que ganhar na loteria não era realmente uma questão de sorte. Quando eles começaram a namorar, o papai pediu a mamãe em casamento, mas ela tinha medo de aceitar porque ele era muito rico e ela era uma estudante comum. Mas eles continuaram namorando de qualquer maneira. Uma vez, minha mãe mostrou um bilhete de loteria ao meu pai e brincou que se ela ganhasse, concordaria em se casar com ele. Ele aproveitou essa oportunidade para finalmente se casar com a minha mãe e secretamente deu dinheiro aos organizadores da loteria para que eles dessem o prêmio para ela. Depois de receber o dinheiro, a mamãe realmente se casou com o meu pai. Mas depois disso, ela começou a esperar horrorizada pelo momento em que a segunda parte da profecia da cartomante se tornaria realidade. Assim que ela ficou grávida de mim, ela ficou muito desconfiada e inquieta. Todos ficaram chocados. Eu passei 10 anos no hospital porque meus pais estavam escondendo algo um do outro e por causa das profecias estúpidas de uma velha maluca. No fim das contas, eu fui levada para casa onde pude conhecer o meu irmão mais novo. E eu não conseguia parar de admirar o mundo ao meu redor. Eu nem pensei que tudo seria tão bonito e interessante. Alguns dias depois que recebi alta, eu fiquei doente. Será que a cartomante estava realmente certa? Mas eu tinha medo de me tornar prisioneira do hospital novamente.
Quando meus pais me levaram aos médicos para descobrir o que estava acontecendo comigo, eles explicaram que, devido à exposição prolongada a condições estéreis, minha imunidade estava enfraquecida e eu precisava de um regime suave. Embora eu não estivesse completamente livre, fiquei feliz de finalmente sair do hospital. Depois de tantos anos, eu ainda tomo algumas precauções, mas ao mesmo tempo vou à escola normalmente e pratico atividades esportivas. Também gosto muito de brincar com meu irmão e aprender junto com ele sobre o mundo ao nosso redor. Meus pais ainda sentem que me devem um pedido de desculpas, mas eu já os perdoei. Eu apenas pedi que nunca mais escondam nada um do outro. Às vezes eu penso que se não fossem os 10 anos que passei em isolamento no hospital, talvez eu não apreciaria a vida e não perceberia coisas simples que são realmente maravilhosas. Quais são as coisas simples que fazem você feliz? Me conte nos comentários, dê um like nesse vídeo e se inscreva em nosso canal para não perder novas histórias.